Oi, oi! Eu sou a Alexandra e na aula de hoje a gente vai estar aprendendo sobre prismas. A gente vai estar fazendo exercício e aprendendo a teoria ao mesmo tempo. Só que hoje não tem teoria, é só fórmula. Então a teoria é a fórmula. E eu vou estar mostrando para vocês as fórmulas ao mesmo tempo que a gente vai estar resolvendo os problemas. Então vai ser algo bem rápido e bem dinâmico. Então se você precisa saber sobre prismas, fica por aí. Então, para começar, o nosso primeiro exercício vai ser da PUC do Paraná. E só para deixar avisado, todas as fórmulas a gente vai estar escrevendo de caneta verde para diferenciar do resto da resolução e para vocês irem lembrando quais que são as fórmulas e veem quais que sempre vai repetindo. Então tá certo, vamos ler o exercício. O volume de um prisma hexagonal regular de altura 4 raios de 3 metros é 72 metros cúbicos. Então, um prisma hexagonal regular, já vamos marcar esse aqui. Vamos desenhar esse prisma. Eu já vou me desculpando pelas minhas habilidades artísticas, que não são essas coisas, mas é só pra gente entender mais ou menos. Então, é mais ou menos isso aqui. E esse prisma, ele tem a altura 4 raios de 3 metros. Então, isso aqui, a altura é 4 raios de 3. E ele falou que o volume desse prisma é 72 metros cúbicos. Então, o volume é 72 metros cúbicos. E ele tá pedindo pra gente calcular a área lateral desse prisma. Então, vamos começar com... Ele deu pra gente informações a respeito do volume. Então, a gente precisa saber qual que é a fórmula do volume. A fórmula do volume de qualquer prisma vai ser a área da base vezes a altura do prisma. Então, eu vou deixar aqui a área da base vezes a altura. AB, área da base, e um Hzinho para altura. Mas então, como que a gente acha a área do hexágono pra gente colocar na fórmula aqui? A área de um hexágono, vamos desconsiderar o prisma, vamos pensar aqui só na geometria plana, só um hexágono normal. A área dele vai ser a mesma coisa de calcular a área de 6 triângulos equiláteros. Você pode ver que se a gente dividir aqui... Artes, faltam as aulas de artes. A gente vai achar 6 triângulos. E esses triângulos são todos equiláteros, são iguais. Então, vamos adaptar essa fórmula. O volume vai ser 6 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. 6, porque são 6 triângulos equiláteros. E isso aqui tudo é a fórmula pra gente achar a área de um triângulo equilátero. É uma fórmula específica para um triângulo equilátero. Com isso, a gente vai substituir os valores que a gente tem nessa fórmula aqui. V, o volume, ele já deu, é 72. Então, 72 é igual a 6 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 4 raiz de 3. Aí aqui a gente pode simplificar esse 4 com esse 4. Aí vai ficar 72 é igual a 6 ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 9. E ninguém viu isso. Tudo bem, deu tudo certo. Raiz de 9. 72 é igual a 6a ao quadrado. Raiz de 9 é a mesma coisa que 3. Então, 3. 72 vai ser igual a ao quadrado. 6 vezes 3, 18, vezes 18. Aí, esse 18 tá multiplicando, ele vai passar dividindo. E 72 dividido por 18 é igual a 4. Então, a ao quadrado vai ser igual a 4. A é igual a raiz de 4. E como é um tamanho, o tamanho de uma aresta, a gente vai desconsiderar o resultado negativo dessa raiz, no caso, e vai ficar só 2. A gente vai pegar o positivo. Então, aqui a gente achou que A, o tamanho da aresta desse hexágono, é 2. Então, qualquer lado desse hexágono, qualquer aresta desse hexágono, vai ser 2. Por isso que, quando a gente divide assim, o triângulo é sempre equilátero. Ficou muito feio, mas enfim. Agora a gente vai fazer uma planificação para a gente entender qual que é essa área lateral.
Se a gente planificar essa figura, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Aqui tem dois. Ficou muito feio. Nossa, mas tá bom. Aí aqui mais um. Aqui mais um. E 6. Então, aqui a gente tem uma base, outra base, esse daqui de cima. E aqui, ao redor, a gente vai ter 6 retângulos, que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso é a área lateral. Ele quer qual que é a área desses 6 retângulos. Aí a gente sabe que aqui mede 4 raiz de 3, porque é a altura. E cada espacinho desse aqui mede 2. Então, em outras palavras, quando ele tá pedindo a área lateral desse hexágono, ele tá querendo que a gente faz 2 vezes 4 raiz de 3, que é a área deste retângulo, vezes 6, porque são 6. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 4 raiz de 3 vezes 6. Eu tinha falado antes que eu ia deixar todas as fórmulas de verde para destacar que é uma fórmula, mas a área lateral, especificamente, dos prismas, ela não tem uma fórmula exatamente. Então, eu aconselho que para você achar, né, assim, fica mais fácil qual que é essa área lateral, faz a planificação. Aí você vai achar duas bases e tudo que não for essas duas bases vai ser a área lateral. Então, você tem que achar qual que é a área disso aqui tudo. E se eu fizesse aqui, era a mesma coisa de eu ter feito 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, isso aqui tudo mede 12. Então, seria a mesma coisa de eu fazer 12 vezes 4 raiz de 3. Mas com aqui você já acha. Você multiplica o 2 pelos 6, vai dar 12. Então, enfim. Então, aqui finalizando, resumindo, a área lateral, 2 vezes 6 vai dar 12. 12 vezes 4 raiz de 3. 12 vezes 4, 48. Então, a área lateral desse prisma vai ser 48 raiz de 3 metros quadrados. Essa área lateral, então, finalizamos o exercício e esta aqui é a resposta dele. Vamos para o próximo exercício. Considere um reservatório em forma de paralelepípedo retângulo, cujas medidas são 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 120 centímetros de profundidade. Bombeia-se água para dentro desse reservatório, inicialmente vazio, a uma taxa de 2 litros por segundo. Com base nessas informações, quantos minutos são necessários para se encher completamente este reservatório? Eu desenhei aqui o nosso paralelepípedo e agora a gente vai colocar as medidas. Só que duas delas estão em metros e uma em centímetros. Então, essa aqui a gente vai andar com a vírgula para deixar em metros também. Aqui vai ficar 8 metros, aqui 5 metros e aqui 1,2 metros. Aí o exercício colocou pra gente a situação de que ele vai encher esse reservatório aqui com 2 litros por segundo e pergunta quanto tempo que demora para encher. Então, a gente precisa saber quantos litros que cabe aqui nesse reservatório. Por isso, eu já coloquei aqui a fórmula de volume pra gente descobrir o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Aqui eu tive a minha base como essa parte aqui. Dessa vez o paralelepípedo tá deitado, o prisma. Então, o volume vai ser igual a 5 vezes 1,2, área da base, vezes a altura, que é 8. Aí, multiplicando 5 vezes 1,2 vezes 8, a gente acha que o volume, a capacidade desse tanque, desse reservatório, é 48 metros cúbicos. Agora, a gente vai ter que fazer mais uma conversão, que a gente não pode fazer a conta aqui com metro cúbico e litro, aqui nesse caso. Então, a gente sabe que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, 48 metros cúbicos vai ser 48.000 litros, que é a capacidade deste reservatório. Agora, a gente pode fazer uma regra de 3. Se ele enche 2 litros a cada 1 segundo, então quantos segundos
S de segundos, ele vai precisar preencher 48.000 litros. Aí aqui a gente multiplica cruzado, então 2S é igual a 48.000. Então, S é igual a 24.000. Então, ele vai demorar 24.000 segundos. Só que ele pediu em minutos. Então, agora a gente vai converter isso para minutos. 1 minuto são 60 segundos, então é só a gente dividir 24.000 por 60. A gente pode cortar esse zero com esse zero. 24 dividido por 6 é 4. Então, aqui dá zero. Menos 24, perdão, dá zero. Aí a gente desce esses dois outros zerinhos aqui. Então, a resposta são 400 minutos. Esse próximo exercício é um exercício de cilindro da PUC de São Paulo. Se triplicarmos o raio da base de um cilindro, mantendo sua altura, quantas vezes o volume do cilindro novo será do cilindro antigo? Então, a gente tem dois cilindros. Esse aqui, com um raio R, e uma altura H, e esse novo, que o raio é 3R, eu acho que eu exagerei um pouco, talvez sim, não sei. 3R, e a altura também é H. Ele quer que a gente ache o volume desse e o volume desse e compara quantas vezes o volume desse vai ser do desse aqui. Lembrando que o volume de um prisma qualquer, como o cilindro, é a área da base vezes a altura. Então, para a gente achar o volume tanto desse cilindro quanto do desse, a gente precisa saber a área da base, que no caso será a área do círculo, que é πr ao quadrado, no caso desse aqui. E aqui vai ser π 3r, porque o raio está 3 vezes maior, ao quadrado. Essa é a área da base, multiplicada por h, que é a altura. Esse é o volume. Volume 2. Aqui no volume 2 a gente pode continuar desenvolvendo. Igual a π. 3 ao quadrado vai ser 9. E r ao quadrado vezes h. Então, o volume 2 vai ser 9 πr quadrado vezes h. E πr quadrado vezes h é o volume 1. Então, o volume 2 vai ser igual a 9 vezes o volume 1. E é isso! Agora, por último, mas não menos importante, um exercício da FGV que é muito parecido com o anterior que a gente fez. Em certa loja, as panelas são anunciadas de acordo com a sua capacidade, ou seja, volume. Uma panela dessa loja, com a etiqueta 4 litros, tem 20 centímetros de diâmetro. Qual é a altura aproximada dessa panela? Então, aqui, novamente, a gente vai poder usar a fórmula de volume, que é a área da base vezes a altura. Aqui no caso ele deu o volume em litros, então a gente vai precisar converter. E como ele deu uma das medidas em centímetros, eu vou converter para centímetros cúbicos. 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos, então 4 litros vão ser 4.000 centímetros cúbicos. E esse é o nosso volume. Agora, a área da base. A área da base de um cilindro, o que seria essa panela, é πr ao quadrado. Então, π. R é a metade do diâmetro. R é o raio. Aqui temos um círculo. Esse aqui é o raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. É tudo isso aqui. Então, se o diâmetro é 20, o raio vai ser 10. Então, π vezes 10 ao quadrado. Vezes a altura, que é o que ele quer saber. Então, 4.000 é igual a π vezes 100 vezes h. Aqui a gente pode simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, 40 é igual a π vezes h. Então, h é igual a 40 dividido por π.
Então, essa é a altura aproximada da panela e o resultado do exercício. Mas só para não deixar no ar assim, vamos colocar uma unidade, centímetros. Pronto, agora sim, fechou. Então, esses foram 4 exercícios simples, mas é o que cai a respeito de prisma. É bem de boa, bem simples realmente. E, como é de costume, eu vou deixar o convite, se você tiver alguma dúvida a respeito desses 4 exercícios ou de algum outro, você se sinta livre para vir falar com a gente, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Então é isso, até a próxima aula.